A indústria química, ela vem se transformando muito, principalmente em relação ao fast fashion e as demandas que a moda tem trazido para a indústria. Antigamente, a indústria química era quem, de certa forma, empurrava as cores. Então, por exemplo, existia muito comumente de uma multinacional ter um estoque grande de um corante roxo, por exemplo, ou alguma cor específica, e a indústria fazer com que isso acabasse virando uma tendência de moda. Então, antigamente, a indústria era uma forte patrocinadora de eventos de moda, inclusive, no intuito de fazer com que a indústria consumisse aquilo que havia de estoque. Isso vem se transformando e, principalmente com o fast fashion, nós tivemos a entrada da impressão digital têxtil. Então, hoje a indústria química na moda, ela está muito voltada à parte de impressão digital na indústria têxtil. A principal mudança tecnológica na indústria têxtil nos últimos 50 anos, sem dúvida, foi a estamparia digital têxtil. Antes nós tínhamos a possibilidade de estampar apenas com silkscreen ou com técnicas analógicas, a estamparia rotativa, o que determinava que os lotes tinham que ser muito grandes. Então não era economicamente viável, por exemplo, fazer menos de 1.000 a 1.500 metros lineares de uma estampa ou fazer menos do que 500, 600 camisetas. Hoje, com a tecnologia de impressão digital, é possível, por exemplo, fazer variantes de 10 a 15 metros de tecido corrido, é possível fazer impressão digital em camisetas de forma individualizada e personalizada. Então isso é o que nós chamamos também de customização em massa. Então é possível sim ter grandes volumes e ao mesmo tempo ter peças e tecidos totalmente customizados. Então a tecnologia veio realmente permitir que a indústria têxtil pudesse fazer uma customização ao mesmo tempo que ela traz um grande volume. As tintas digitais são basicamente quaisquer tipo de tintas que sejam impressas por um equipamento eletrônico. Então, as tintas analógicas eram o que nós chamamos de tintas para impressão, por exemplo, em silkscreen, que é muito conhecido, ou estamparia rotativa. Essa mesma tinta, quando é impressa por uma máquina, é chamada tinta digital. Essas tintas se subdividem por tipo de substrato onde vão ser estampadas. Então, nós temos, por exemplo, as tintas digitais para impressão direta, podem ser em fibras naturais, que são os corantes reativos, ou em fibras sintéticas, como o nylon e a poliamida, que são corantes ácidos. E temos também as tintas digitais para sublimação, que são a base de corante disperso e são usadas para imprimir em poliéster através de um processo de impressão indireta chamado sublimação, que consiste em imprimir no papel e posteriormente transferir essa tinta de um papel para um tecido através de temperatura, pressão e calor. Quando a gente idealiza um projeto, a gente não faz ideia de como é para chegar até um produto final, né? O pessoal acha que camiseta é só colocar de um lado numa máquina e ela sai do outro. E não é. Aí a gente começou a pesquisar os processos, quais as matérias-primas que eram melhor utilizadas nesses processos e quais as melhores técnicas, né, de silk e tudo mais, porque sem essa pesquisa a gente não ia ter por onde começar. Então, a gente começou a desenvolver as coleções, os primeiros desenhos, entramos em contato com os fornecedores de tecido, que funciona dessa forma. Todo o processo, a compra de tecido, corte, escolha de silk, de cores e tudo mais, para você definir um layout, para você mandar realmente esse layout para as fábricas, para as confecções, para as estamparias, para eles virarem realidade, né? Então, foi mais ou menos assim que a coisa começou a tomar rumo. O processo produtivo ele começa com a pesquisa da estampa, né? A gente vê qual o motivo que a gente vai querer imprimir na nossa camiseta, literalmente imprimir, porque a gente passa uma mensagem também, não é só uma estampa. E às vezes a gente mesmo faz as estampas, que a gente dá algumas sacadinhas, umas coisas engraçadinhas que a gente mesmo gosta de ter as ideias e mandar para o nosso arte finalista. O segundo passo é a gente fazer os comandos para confecção. A gente vai definir quantas peças vão ser cortadas de cada estampa que a gente criou e a partir disso a gente vai mandar um comando de corte para confecção. E a partir do processamento do comando de corte já começa a etapa da estamparia. A gente imprime uma folha com a camiseta, né? E a estampa que vai ser feita naquela peça. A partir do silk feito, né, é aprovado o teste de silk feito,
a peça volta de novo para a confecção para ser fechada. Fechar as laterais, manga, gola, para a gente ter um produto acabado. E na própria confecção é feito o arremate, a passação e a embalagem do produto, que chega na nossa mão pronto para vender.